Olá, tudo bem? Eu tenho tanta coisa para ler aqui na Efésios, caraca, para me expressar hoje para você, que eu acho que eu vou ler um pouquinho de cada coisa para nós conseguirmos juntar na pregação de hoje. A irmã Maiara, casada com Anderson, cantor adventista, meus amigos, pegou uma publicação que eu recebi do pastor Francisco, que ele recebeu de um outro pastor, com uma estatística de que a cada 100 membros que entra na igreja, 70 saem fora. 100 entra pela porta da frente e 70 saem pelas portas dos fundos. E a Maiara falou, Sherry, me mandou de volta o que eu havia publicado e falou, prega para a gente sobre isso, o porquê disso. Eu falei, tá bom, eu vou fazer o pôr do sol hoje, eu vou falar sobre o tema. Então que Cristo nos abençoe, nos dê a sua palavra, para nós entendermos do porquê ocorre isso. Em Efésios capítulo 2, diz assim, a salvação é pela graça, e vos vivificou, ele vos vivificou, estando vós ainda morto nas ofensas e nos seus pecados. Então Deus nos vivifica estando ainda nós em pecados. E que em outro tempo andaste segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das trevas, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos filhos da ira. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Ele nos vivifica em Cristo. Pela graça sois salvo, ou sois salvos. Efésios 2. Efésios 3. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido sobre a graça de Deus, que estou levando para convosco, e ela me foi dada. Como me foi dado o mistério que foi-me manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Ele vem relatando sobre a graça. A saber que os gentios são coherdeiros de um mesmo corpo e participante da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho da riqueza incompreensível de Cristo. Olha a profundidade com que Paulo fala. As riquezas incompreensíveis de Cristo. Para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Muito bem. Então, quando a pergunta me foi feita, por que de 100 pessoas que entram na igreja, as estatísticas mostram que 70 abandonam, e dentre esses batizados, e esses 30% que sobraram, são filhos de pastores, filhos de gente da igreja, são desbravadores. Então, nesse montante, você vê que a grande maioria é gerado de dentro da igreja. Aonde começa os erros primários? São nos estudos bíblicos. Os erros primários iniciam ali. Nós vamos entender o que Paulo falou em Efésios 2 e 3. Na primeira etapa ele fala que a salvação é pela graça. Então o que a igreja faz? Ela é convidada a dar estudos bíblicos para uma família, ou para uma pessoa, ou para um casal, ou para um jovem. Aí, como o professor aprendeu errado, ele vai levar o erro para as pessoas. E quando ele prega e dá o estudo da graça, e a Bíblia nos ensina aqui, pela graça sois salvos, Efésios 2, ele coloca uma barreira entre o gentio, segundo Paulo, e a igreja. E qual é essa barreira? Aí eu estou tomando meu estudo bíblico, o professor fala, cara, Jesus é uma bênção, Jesus te ama, a igreja te ama. Jesus tem amor indizível por você. Tanto é que ele diz, vinde como estáis. E o cara, feliz da vida, se sentindo pecador, se sentindo fora da igreja. Aí o professor vai dizendo a ele tudo isso. Olha, você é salvo pela graça. O que é ser salvo pela graça, professor? Você não precisa fazer nada. Jesus fez tudo e Deus faz tudo por você. Ele fala, meu Deus, e essa salvação vai me levar a viver com Cristo? Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Tudo bem. Aí o coração da pessoa se enche de gozo e de alegria. Porque ela se vê inútil, sem força, sem perspectiva, e aí vem um cristão e diz a verdade, que ele será salvo pela graça. O coração dele e o Espírito Santo o enche de ânimo. E o professor vai embora. Marca o segundo estudo bíblico. E aí a pessoa regozija a semana inteira. Não vê a hora de continuar a estudar. E aí ele aguarda o anfitrião de Deus para encher o coração dele de mais alegria e salvação. Aí ele prossegue na associação da graça, do amor, de que eu não preciso fazer nada, de que Deus fez tudo por mim, que Deus me ama, me quer e me salvou. E aí ele conta uma história de Daniel, da Bíblia, de Moisés, fala da Arca dos Mandamentos,
pincela aqui, pincela lá, prepara o terreno para desgraçar tudo. Aí o cara vê a sabedoria do professor, uma história aqui, uma tábua de mandamento escrito pelo dedo de Deus lá, o povo arrependido pedindo perdão, e vai embora. E o homem, nossa, quanta sabedoria, nossa, como eu aprendi. Foi ceifando esse coração. E aí ele volta outra semana. Volta outra semana. Quando a pessoa, ou a família, ou o casal, ou o jovem percebe, ele foi engendrado num laço ou numa ratoeira. Nossa, Sherry, como é que você fala assim da palavra de Deus? Porque aí a salvação já não é mais pela graça. Aí o professor engendrou a mente dele num laço, um laço do passarinheiro. E ele não percebe. E aí ele foi pego pelas doutrinas. Porque o professor lá não foi por amor a ele. Ele foi por amor à igreja. Porque o professor está babando para batizá-lo. Porque provavelmente ele vai ter uma estrelinha por causa do batismo e vai ficar bem na igreja. O pastor vai olhar e falar, olha só. E aí ele, nesse intuito humano, carnal e carnívoro, lança a mão da alma humana para engendrar a pessoa na igreja, que está desesperada para obter batismos, numerários e dízimos. É assim que funciona. Aí o rapaz cai no laço do passarinheiro. E não percebeu, ele já está na 6ª semana, 1 mês e meio. E aí ele já compreendeu Daniel e Apocalipse, que Jesus vai voltar e que as igrejas são todas do demônio, porque não guardam o sábado. Aí lá vai o rapaz perder o emprego dele. Aí ele já vai, aí aquela alegria com que ele recebeu Jesus, ela vai se perdendo a cada estudo. Ele vai se desmoronando. E aí ele vai sendo doutrinado. A graça já foi. Aquela alegria não existe mais no coração dele. Agora ele foi engendrado a obter resultados por causa da graça. Aí começa a desgraça do ser humano. Aí ele já começa a querer pedir conta no emprego, porque ele trabalha de sábado. Aí ele começa a perder a noção da realidade, porque ele está comprometido com as doutrinas, porque como Deus chamou ele, ele foi salvo pela graça, e agora ele tem que obter esses resultados. Aí ele tem que mudar a alimentação, tudo isso em 2 meses. Aí ele começa a enlouquecer. Aí ele pede a conta do emprego, porque ele quer ser batizado, claro. São as verdades de Deus. Ele foi chamado pela graça, foi salvo, agora sendo salvo ele tem que ser adventista, ele tem que guardar o sábado, ele tem que parar de comer carne de porco, ele tem que entender as doutrinas, as regras e as normas e não tomar mais café, porque café é pecado. Aí, pau! 3 meses depois, a ficha batismal está na porcaria da mesa dele. Aí obrigam ele a ler Ellen White. Aí enfiam na cabeça dele que ela é a última profeta e que tudo o que ela diz tem que ser obedecido. Mas olha, ela é uma luz menor, ela não é a Bíblia. Porém, se você não aceitar, não quiser, você está fora. Você não está aceitando a Deus e nem a igreja de Deus na terra. Aí o professor fica todo feliz porque engendrou dentro daquele homem um monte de doutrinas, de comportamentos e regras e normas. E o coitado, achando que está salvo pela graça,
se vê na obrigação de abraçar aquele mundaréu, aquele pacote que lhe foi enfiado goela abaixo. 4 meses depois, o tanque batismal está sendo enchido com água gelada. Em algumas igrejas aquecem, mas a grande maioria é água, pode estar no inverno. E aí, o homem todo feliz, mas sem estar feliz. Mas achando que é obediente. Por quê? Porque ele foi salvo. Porque a salvação é gratuita. Mas depois, agora ele tem que ser obediente, ele tem que ser transformado, ele tem que seguir as regras, porque senão ele não tem mais a graça de Jesus. Nesses 4 meses, Jesus já foi tirado da vida dele, da mente dele, do coração dele. Na latrina, raspado do tacho. Ele não sabe mais quem é Jesus. Assim como o professor que o ensinou e deu estudo. Não sabe quem é Jesus. Porque também foi enfiado nele o mesmo formato. Aí, quando o cara está totalmente enxertado e meio que maravilhado, porque ele nunca foi à igreja, ele vê cânticos, palavras mansas, ouve falar de Jesus de vez em quando. Aí ele vai na Novo Tempo, aí ele vai no YouTube, dá uma pesquisadinha, um pastor aqui, um outro pastorzinho lá. Aí ele fala, eu estou na igreja de Deus, o resto é tudo do diabo. Aí ele se batiza. Ao ser batizado, ainda ele sai com aquela alegria meio amarelada. Porque ele não está entendendo nada. E aparentemente ele entendeu tudo. Mas ele está incomodado e não sabe o que está incomodando. Mas aí ele já caiu. Aí ele foi enlaçado. Aí já deram o envelope para ele do dízimo. Aí ele já perdeu o emprego. Aí ele está ferrado, porque ele está duro. A família passando necessidade. Mas a igreja não está nem aí. Batizou. 1 mês, 2 meses depois, ele não consegue emprego. Ou quando consegue, vai ganhar quase a metade do que ganhava. Aí alguém fala para algum piedoso na igreja e o piedoso fala com a mulher da Adra e aí eles dão uma cesta básica para ele. Aí ele chega dentro de casa, ninguém telefona, pastor, ele só viu dentro do tanque. Ancião é para dar bom dia e bom sábado. E o resto da irmandade, oi, oi, como vai? Tudo bem? Tchau, fui. E ele vai a pé, porque não tem dinheiro para ônibus, não tem carro e ninguém lhe dá carona. E ele já está no 2º mês dentro da igreja. Aí ele fala, meu Deus, e começa a orar, desesperado, jejuar. E aí ele se vê sozinho, sem a igreja, sem os irmãos e sem Deus. Porque ele não foi alicerçado em Jesus, porque quem deu estudo a ele não conhece a Jesus. Não conhece a graça. Portanto, não pode dar o que não tem e não pode ensinar o que não sabe. Mas como ele foi preparado nas doutrinas, e o conhecimento dele está em Moisés, na lei escrita pelo dedo de Deus, na carne de porco que não pode comer, e ele prova para o cara que ele tem que guardar o sábado, e que todo mundo guarda o domingo, e que todo mundo está com o sinal da besta, e que ele tem o selo de Deus.
Mas aí ele fala, meu Deus, o que está acontecendo? Irmão, é prova, irmão. Você se tornou adventista do sétimo dia, da igreja de Deus, então você vai se funicar. Você não vai ser feliz, você tem que sofrer. Tem que ficar desempregado por causa do sábado. Nem carne de porco ele come, porque não tem dinheiro mais para comprar carne. É o ovo. E usar a cesta básica que ele ganhou de alguém. 4 meses, 5 meses no máximo. Ele respira fundo e fala com alguém normal. Aí alguém normal explica para ele que a igreja adventista é uma seita, que ele não pode abandonar a família dele, o emprego dele, e que ele entrou num ninho de ratos. Aí ele começa a fazer a soma. O que ele aprendeu, como ele era feliz, ele era empregado, ganhava razoavelmente bem, a sua família era feliz, o jovem trabalhava, estudava. Porém agora ele é infeliz, perdeu o emprego, não pode mais tomar o cafezinho. E aquele Jesus? Onde será que está aquele Jesus? Aí qualquer igreja arrasta ele. Aí as pessoas falam, o irmão é batizado na igreja e foi para a igreja tal. Meu Deus, ele é maluco, é um apostatado. E aí você aguenta a igreja. E a igreja continua lá. Ferre-se. Você. Aí vem uma promoção da igreja que é recolta. Aí ferrou. Puta, aí você tem que aguentar a crentaiada. Porque aí eles se comprometem, não com Jesus, eles não estão nem aí para Cristo. Nem aí para o próximo, estão cagando e andando. Mas veio a recolta. A associação pediu, a pastorada pediu, veio os livrinhos, os panfletos e etc. E aí os irmãos saem adoidados para trazer o que eles mesmos jogaram fora. Só que o camarada está feliz, com Jesus, trabalhando, sustentando a família, adorando a Deus em alguma igreja, sei lá onde. E aí ele fala, o que eu vou fazer? Aí, Deus me livre daquilo. Deus me liberte desse jugo. Porém, a igreja não enxerga que ela é Laodiceia, que ela é abastada, metida, rica, nua, ela não tem nada, ela é vazia de si e em si. Ela não tem o Espírito Santo. Deus está louco para vomitá-la da boca, porque ela já não compactua mais as coisas do céu. Elas mentem, elas inventam, elas destroem pessoas e famílias e usam o nome de Deus, templo, cânticos, a Bíblia e a lição. Mas ela não enxerga. Por que ela não enxerga? Porque ninguém fala. Por que ninguém fala? Porque ninguém quer perder a sua boquinha dentro da igreja. Uns vivem com os salários da igreja. Outros vivem no seu clube social e não quer se dar mal com ninguém. Quer chegar nas igrejas e feliz e bem, sendo aplaudido. Vão pregar o quê? A verdade? Jamais. Jamais. Vão se deixar atuar pelo Espírito de Deus? Nunca. Jamais. E aí a igreja vive nesse necrotério doutrinário, destituído do Espírito, cheio de musgo, pessoas querendo aparecer, odiando as outras pessoas,
odiando as igrejas, não estão abertas a nada, porque se veem e se acham o que não são. Porque Jesus diz: você é podre, suja, vocês são cegos, metidos, vocês estão nus, vocês não têm justiça de Deus, vocês têm justiça própria, vocês têm justiça da igreja, vocês têm justiça construída entre vocês, vocês se fortalecem como um McDonald's, tudo igual no mundo todo, um apoiando o vômito do outro. E aí 70% que querem ser salvos capam fora. E a grande maioria não volta mais nem que der salário para ele. E com razão. Porque o que ele encontrou ali não foi o que encontravam com Paulo. Não. Não foi o que encontravam com Cristo e em Cristo. Não. Encontraram uma igreja, uma empresa rica, com boas e belas doutrinas, mas que não vale um centavo. É apenas um templo, engendrado por 80 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, que muitas vezes não valem uma. E assim as pessoas vão saindo pelas portas dos fundos. Mas aonde fica a minha alegria? Porque Deus não as perde. Para você da igreja, é um apóstata, desviado, um lixo humano, um perdido para você, para a tua igreja, porque foi riscado do livro. Mas Deus, Jesus Cristo, não as perde. Eles as encaminham para a Igreja Católica, para a Assembleia, para a Universal, para onde quer que Ele quer que elas continuem vivas. E o Espírito Santo permanece no coraçãozinho delas, no seu quarto escuro, na sua vida, perdoada por Jesus, porque Jesus as ama tanto quanto uma criança. O amor de Deus, além de fiel, é sincero. Bem longe do da igreja. Milhões e milhares, porque não tem o Espírito de Cristo. Não tem. Então, Maiara, é assim que ocorre o devaneio da igreja e o abandono de 70% dos batizados. Eles querem respirar. Então, como eles não encontram oxigênio, eles rasgam a terra e enfiam a cabeça para fora do planeta e buscam ar para viver e sobreviver. São livres em Cristo Jesus. E eu não tenho dúvida de que Jesus os trouxe para que Cristo fosse apresentado a eles. Como não apresentaram a Cristo, eles saíram e Cristo se apresenta a eles de uma outra forma. E Deus não precisa de igreja. Não depende de pastores. E Deus não abençoa uma pessoa que está dentro da Igreja Universal por causa da igreja ou por causa do Bispo Macedo. Não. Deus abençoa aquela pessoa porque aquela pessoa é dele e ele é dela. Aquela família é dele e ele é da família. E ninguém os toca. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
dentro ou fora da igreja. Mas Deus, Efésios 2,4, é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E Ele nos fez viver em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos. E para finalizar, a igreja ensina que a graça termina quando você aceita Cristo. Aí vem as doutrinas. Porém, o Evangelho ensina que a graça que te salva é a mesma graça que te salvará no dia seguinte. A mesma graça que você foi salvo, que não precisou fazer nada porque Cristo fez tudo na cruz, é a mesma graça que vai te salvar no terceiro dia. Aquela graça que te salvou no início é a mesma graça que estará te salvando 4 meses depois. Por quê? Porque você ainda é pecador. E por que a graça te salva? Porque ela te perdoa. E por que ela te perdoa? Porque Cristo morreu por você. E por que Cristo morreu por você? Para perdoar os teus pecados. E por que Ele perdoa os meus pecados e os teus? Porque pela graça sois salvo, porque pelo sangue de Cristo você tem a remissão dos seus pecados. E a remissão dos pecados não está num dia só. Todos os dias até a consumação dos séculos. 10 anos você com Cristo. 10 anos você será perdoado. E ninguém pode te condenar. Igreja nenhuma. Pastor nenhum. Diabo nenhum. Porque pela graça sois salvos. E quando essa graça deixará de existir? Nunca. Mas quando Jesus voltar, Ele irá me transformar em um homem pecador, em um homem segundo o caráter de Jesus, sem pecado. E aí eu vou para o céu com Jesus, sem pecados. E quando chegar no céu, o que acontece? A graça estará lá com você. Porque a graça sempre existiu. Existe. E sempre existirá. Doutrinas e regras mudam. Naquela época, não se podia cortar a ponta do cabelo, a ponta da barba. Naquela época, não podia fazer amor com uma mulher que estava com um problema menstrual, porque teriam que morrer. E todas essas coisas se passaram. E veio a liberdade em Jesus. O que acontecer com você daqui para frente, a responsabilidade é de Jesus, porque se for da igreja, você está perdido. O que acontecer daqui para frente, se você depender de irmãos da igreja, de pastores da igreja, você está ferrado, vai passar fome e vai estar perdido. Mas eu vos ensino o que eu aprendi com o Espírito de Deus. Aqueles que se apegam em Cristo, creem em Cristo, abraçam a Cristo, vivem o amor de Jesus dentro de você, confiando pela fé. A responsabilidade agora é dele. E sendo a responsabilidade de Jesus, tenha certeza de que você vai para o céu. Você não vai para o céu porque você se tornou adventista, nem assembleano. Você não vai para o céu porque você guarda sábado. Você vai para o céu porque Cristo quer te levar. E se pela fé você confiar, nos veremos no céu em breve. Em nome de Jesus. Feliz sábado. Um beijo. Até mais.